Bom dia, primeiros anos! Bom, hoje nós vamos finalizar os nossos conteúdos de matemática, dando continuidade na contagem dos números a partir do 40. Então, ontem nós vimos que do 40 até o 60, nós temos alguns números, e aí nós conhecemos a escrita desses números, não só do nome do numeral, como do algarismo, como que são escritos esses numerais. Então, ontem nós fizemos muitos exercícios de contagem, fizemos os exercícios dos peixinhos e hoje nós vamos continuar então esses conteúdos. Para nós começarmos, eu quero que vocês abram o livro de atividades de vocês na página 51. Então, é essa página aqui, ó. Logo depois da página da tarefa dos peixinhos, a página 51, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Na página 51, eu tenho, então, um quadro. E neste quadro, eu tenho os numerais do 41 ao 60, que foram os números que nós aprendemos na aula de ontem. O que vocês devem fazer? Pintar no quadro, neste quadro, os numerais que a professora vai falar. Mas esses numerais que eu vou falar, eles não saíram da minha cabeça. Na verdade, foram essas crianças aqui, são elas que estão falando os números. E aí eu vou ler para vocês os números que elas estão falando e você deve pintar aí no seu quadro os números que eu vou recitar para vocês, combinado? Vamos lá? Vocês podem pegar para essa atividade qualquer lápis de cor. Se vocês quiserem pintar um número de cada cor, vocês deverão pegar 4 cores de lápis. Agora, se vocês não quiserem pintar de uma única cor, peguem só um lápis de cor e vamos começar a pintar. O primeiro número que você deve pintar é o 47. Procure aí no seu quadro o número 47 e pinte-o. Depois do número 47, você deverá pintar o número 53. Onde está o numeral 53 aí na sua tabela? Pinte-o. Depois do numeral 53, você deve pintar o número 60. Onde está o número 60? O pinte-o. E por último, você deverá pintar o número 45. Virando a sua página para a página 52, no exercício 16, nós temos o mesmo quadro que nós vimos no exercício anterior. E neste quadro, você deverá seguir as indicações da professora para poder pintar os números correspondentes também. Então, olha só, na letra A, eu quero saber qual número está depois do número 57. Olha aqui. Qual número está depois do número 57? Procurem aí no quadro e escrevam esse número nesse espaço aqui da letra A, combinado? Depois de escrever o numeral que está depois do 57, você vai pegar o lápis de cor vermelho e vai pintá-lo no quadro. Então, você identificou qual é o número depois do 57, escreveu ele na linha da letra A e agora no quadro você deve pintá-lo de vermelho. Depois de pintar, nós vamos para o próximo exercício, que diz assim: pinte a quantidade de cubinhos que representa este número. Atenção! Cada barrinha é formada por 10 cubinhos. Eu tenho aí, meninos, os desenhos de algumas barrinhas e eu tenho o desenho de alguns cubinhos. Bom, cada uma dessas barrinhas que estão desenhadas aí no livro de vocês, ó, essas daqui, elas são iguais a essa que eu tenho na minha mão. Cada uma dessas barrinhas, elas têm 10 cubinhos. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se eu estivesse contando de 10 em 10. Então, cada barrinha dessa, ela vai ter 10 cubinhos. E aí, eu também tenho os cubinhos separados aí, desenhados separados. O que vocês devem fazer? Vocês vão pintar
nas barrinhas a quantidade que vocês acharam do numeral que vem depois do 57. Então, o número que vem depois do 57 deve ser pintado na quantidade de barrinhas. Vocês vão contar 50 e quantos? Ah, lembrando que cada barrinha dessa corresponde a 10 cubinhos. Então, você poderá contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, você pode pintar 5 barrinhas dessa, mais alguns cubinhos. Quantos cubinhos? Ah, você vai me dizer. Depende do número que você achou depois do número 57. Combinado? Na letra B, eu quero saber qual número está antes do 42. Então, você vai lá no quadro novamente, vai observar que numeral está antes do 42. Bom, você vai pegar este numeral e vai escrevê-lo aqui neste espaço da letra B. Que número está antes do 42? Escrevam aqui neste espaço. Depois de escrever o numeral que você achou antes do 42, você deve procurá-lo no quadro e pintá-lo na cor verde. Então, peguem o seu lápis de cor verde e pintem o numeral que vem antes do número 42 no quadro. E, por fim, depois de pintá-lo, você deve fazer igual no exercício anterior e identificar, pintando, a quantidade de cubinhos igual à quantidade desse número que vem antes do 42. Bom, não se esqueçam, cada barrinha corresponde a 10 cubinhos. Então, você pode contar de 10 em 10 as barrinhas. Então, ó, 10, 20, 30, 40. E quantos cubinhos para formar este número que vem antes do 42? Então, pintem aí a quantidade. Depois de concluírem as atividades do nosso livro de atividades, vocês deverão pegar a apostila de matemática e abrir na página 36, que é a última página do nosso livro de matemática. Vamos lá resolver alguns probleminhas? Então, meninos, na página 36, nós não vamos fazer o exercício número 1. Nós vamos fazer apenas o exercício número 2, combinado? Então, acompanhem a leitura do exercício número 2. Pedro, Vitor e Antônio jogaram várias bolas tentando acertar a boca do palhaço. Haviam bolas de 3 cores. E vocês deverão descobrir qual menino atirou cada uma das bolas. Então, aqui, ó, eu tenho um menino e as bolas que ele atirou. Outro menino e as bolas que ele atirou. Outro menino e as bolas que ele atirou. Você vai precisar descobrir quem é cada um desses meninos. Quem é o Pedro, quem é o Vitor e quem é o Antônio. Então, vamos lá, vou dar algumas dicas. O Vitor acertou 2 bolas de cada cor. Quem foi a única criança que acertou 2 bolas de cada cor? Observem aí no desenho. Essa criança é o Vitor. Então, ao lado da criança que acertou 2 bolas de cada cor, você vai escrever o nome Vitor. Descobriram quem era o Vitor? A próxima criança, então, é o Pedro, que nós vamos descobrir. Quem será que é o Pedro? O Pedro não foi a criança que acertou a menor quantidade de bolas. O que significa dizer que o Pedro acertou a maior quantidade de bolas. Quem é o Pedro nessa história? Quem foi a criança que acertou a maior quantidade de bolas? Escrevam aí ao lado o nome do Pedro. Depois de se descobrir, então, quem é o Vitor e quem é o Pedro, a única criança que restou vai ser o Antônio. Então, na única criança que sobrou aí, você deve escrever o nome do Antônio. Muito bem, meninos, por hoje é só. Amanhã é dia de aula no Zoom, aula temática, dia dos times de futebol. Quero ver as crianças aqui vestidas com o time do coração. Ah, mas se você não tiver
o time, a camisa do seu time, você pode vir com a camisa do Brasil, que identifique as cores do Brasil. Se você também não tiver uma camiseta do Brasil, você pode vir com qualquer camiseta que identifique as cores do time que você torce. Combinado, pessoal? Então amanhã é o dia dos times de futebol. Quero ver muitos torcedores por aqui, hein? Um beijo bem grande e até amanhã.